Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Nesta série de aulas, falaremos sobre os fundamentos da mecânica quântica. No início do século XX, diversos experimentos mostraram que partículas muito pequenas podem se comportar como se fossem ondas, levando a uma revolução na maneira como compreendemos a estrutura dos átomos. Nesta aula, começaremos nossa jornada pelo universo quântico explorando alguns conceitos fundamentais sobre o comportamento de ondas. Se você jogar um objeto num tanque com água, verá surgirem vibrações que viajam através da superfície. Ondas são perturbações que se transmitem de um ponto a outro do espaço, podendo transportar energia. Há vários tipos de ondas. Ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Seu comportamento é governado pela mecânica do movimento de Newton. O som é um bom exemplo. Quando falamos, nossas cordas vocais vibram criando ondas de pressão que viajam através do ar. No ouvido, temos uma fina membrana chamada tímpano, que vibra com a chegada dessas ondas, permitindo ao cérebro decodificá-las. O som pode se propagar no ar, na água e até num sólido como a madeira. Porém, como qualquer onda mecânica, ele não se propaga no vácuo. Filmes de ficção científica com cenas de explosões barulhentas no espaço sideral não são fiéis à realidade. Ondas eletromagnéticas, como o nome sugere, são perturbações elétricas e magnéticas que não necessitam de meios materiais para se propagar, ou seja, elas também se propagam no vácuo. São governadas pelas leis do eletromagnetismo de Maxwell. A luz é um exemplo. Num determinado meio, todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade. No vácuo, essa velocidade é da ordem de 300 mil km por segundo, a chamada velocidade da luz. Temos ainda um terceiro tipo de onda, as chamadas ondas de matéria. Partículas muito pequenas, como os elétrons, podem se comportar como se fossem ondas, contrariando aquilo que conhecemos sobre objetos grandes. O comportamento é regido pelas leis da mecânica quântica, como veremos nas aulas seguintes. Ondas são perturbações que variam no tempo e no espaço. Para entender melhor, vamos primeiro fixar o tempo e considerar apenas a variação espacial. Imagine essa figura como sendo uma espécie de fotografia instantânea de uma onda. A perturbação se estende por uma ampla região do espaço, e os valores no eixo Y mostram o quão grande é a perturbação em cada posição ao longo do eixo X. Podemos identificar alguns parâmetros importantes. A amplitude máxima A equivale à metade da distância entre uma crista e um vale. O comprimento de onda lambda é a distância referente a um ciclo completo de repetição. Imagine agora outra fotografia da onda num instante posterior. Ela percorreu o espaço com velocidade que chamaremos de c. Definimos o período t como o tempo necessário para a onda percorrer a distância de um ciclo completo. Sabemos que velocidade é igual à distância dividida pelo tempo, então podemos escrever a seguinte relação. Você raramente ouvirá falar sobre o período de oscilação de uma onda. Preferimos falar sobre frequência, representada pela letra grega ni e definida como o inverso do período. A frequência é um número de ciclos de repetição por unidade de tempo. No sistema internacional, é medida em unidade de segundo a menos 1, também chamada de hertz. Combinando as duas equações, chegamos a uma relação fundamental. A velocidade de propagação de uma onda é igual a seu comprimento de onda vezes a frequência. Nas ondas eletromagnéticas, os campos elétrico e magnético oscilam perpendicularmente um ao outro e a direção de propagação. Como a velocidade de propagação é constante, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro diminui e vice-versa.
Esta figura mostra o espectro da luz visível, ou seja, o conjunto de comprimentos de onda que a compõem. Cada cor está associada a um valor de lambda, que diminui conforme caminhamos do vermelho para o violeta. No mesmo sentido, a frequência aumenta, já que lambda e ni são inversamente proporcionais. As frequências que conseguimos enxergar são apenas uma fina fatia de todo o espectro eletromagnético. Frequências logo acima do violeta, o chamado ultravioleta, já não são mais visíveis ao ser humano. O mesmo ocorre com frequências logo abaixo do vermelho, o infravermelho. Funções matemáticas periódicas, tais como seno, são ideais para descrever uma onda. Toda vez que a posição x for um múltiplo inteiro de lambda dividido por 2, o termo entre parênteses será um múltiplo de π, e a função seno será nula. Quando x for igual a 1/4 de lambda, a função seno adquirirá seu valor máximo, produzindo uma crista. Você pode repetir esse raciocínio para diversos pontos e constatar que a onda no gráfico é satisfatoriamente representada pela função seno. Podemos generalizar a função de onda para incluir também sua dependência temporal. O termo φ é conhecido como fase. Ele é útil para descrevermos o compasso e a sincronia entre duas perturbações. Por exemplo, quando φ é igual a zero, como na onda em vermelho, significa que ela possui amplitude nula na posição e no instante iniciais. Se φ for diferente de zero, como na função em azul, descreverá uma onda que está adiantada ou atrasada em relação à primeira. O comportamento das ondas, sejam elas de qualquer tipo, inclui fenômenos como a reflexão e a refração. Se precisar revisar esses tópicos, você encontrará uma infinidade de vídeos explicativos no YouTube. Aqui, focaremos nossa atenção no fenômeno da interferência. Considere dois pulsos com amplitude positiva, viajando através do mesmo meio ao encontro um do outro. As amplitudes se somarão no ponto de encontro, resultando numa amplitude ainda maior. Esta é a chamada interferência construtiva. Trata-se aqui de uma situação temporária, pois os pulsos passarão um pelo outro e continuarão sua trajetória original inalterados. Também podemos considerar a superposição de dois pulsos com amplitudes de sinais opostos. O efeito é similar ao anterior, mas dessa vez teremos redução de amplitude no ponto de encontro. A interferência é destrutiva. Também pode haver interferência entre ondas senoidais. Essas duas ondas estão perfeitamente emparelhadas e sincronizadas. Dizemos que elas estão em fase. Portanto, a interferência será construtiva em todas as posições, resultando numa onda de maior amplitude. Compare a este outro caso. Quando uma onda atinge a crista, a outra atinge o vale. Elas estão completamente fora de fase. Nesse caso em particular, como as amplitudes são exatamente opostas, haverá cancelamento completo do sinal. A interferência também pode explicar a formação das chamadas ondas estacionárias. Considere a seguinte situação. Uma pessoa segura a ponta de uma corda amarrada na parede e começa a balançar. Ela produzirá uma onda senoidal que se propagará em direção à parede. Lá, sofrerá reflexão e retornará no sentido contrário. Se a pessoa continuar balançando sem parar, a onda refletida interferirá com a incidente. Como será a onda resultante? Imagine que estamos vendo um pedaço da corda. Em azul, temos a onda incidente e em vermelho, a refletida.
Se as somarmos, o resultado é mostrado em verde. A onda em verde é conhecida como onda estacionária. Repare que ela possui características bem diferentes das outras. Por exemplo, existem esses pontos chamados de nós, onde a amplitude de vibração permanece sempre nula. Entre dois nós consecutivos, a corda forma ventres que vibram formando cristas e vales. Se quiser ver uma onda estacionária na prática, você encontrará links na descrição deste vídeo. Instrumentos musicais de cordas baseiam-se na geração de ondas estacionárias. Numa corda de comprimento fixo L, podem ser acomodadas apenas algumas ondas estacionárias de comprimento de onda bem definido. Como as extremidades da corda permanecem fixas, essas posições precisam coincidir com os nós da onda estacionária. Por exemplo, se L for igual a meio comprimento de onda, a onda estacionária terá dois nós que coincidirão com as extremidades fixas da corda e será formado apenas um ventre. Este modo de vibração é conhecido como o primeiro harmônico. Também podemos acomodar um comprimento de onda inteiro em L. Neste caso, a onda estacionária possui três nós, sendo que dois deles coincidem com as extremidades da corda. Este é o segundo harmônico. Podemos prosseguir acomodando em L um comprimento de onda em meio, dois comprimentos de onda e assim por diante. Generalizando, esta equação diz que ondas estacionárias só se formarão quando L for um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda. Por esse princípio, instrumentos como a harpa utilizam cordas de comprimentos diferentes para produzir notas musicais diferentes. Outro importante fenômeno que envolve interferência é a chamada difração. Para entendermos o que é, considere um tanque cheio d'água. Aqui, mostramos a vista superior da superfície do tanque, bem como um corte lateral. No meio do tanque, posicionamos uma barreira com uma fenda estreita. Do lado esquerdo, agitamos uma tábua a fim de gerar uma onda. Na vista superior, as posições das cristas são designadas por linhas contínuas e dos vales por linhas tracejadas. Devido à geometria plana da tábua, as cristas se alinham e formam o que chamamos de frente de ondas plana. A fenda permitirá a passagem da onda, mas por ser muito estreita, agirá como uma fonte de ondas circulares. Esse fenômeno é conhecido como difração. Se usarmos duas fendas ao invés de uma, passaremos a ter duas fontes de ondas circulares que interferirão uma com a outra. As intersecções entre duas linhas contínuas representam pontos em que duas cristas se encontram, interferindo construtivamente. As intersecções entre duas linhas tracejadas indicam interferência igualmente construtiva, mas entre dois vales. As intersecções entre linhas contínuas e tracejadas são encontros entre crista e vale, com interferência destrutiva. No experimento de difração com fenda dupla, são formadas regiões alternadas de interferência construtiva e destrutiva. Podemos realizar o mesmo experimento substituindo as ondas mecânicas da superfície do tanque pelas ondas eletromagnéticas de um laser. Nesse caso, posicionamos uma tela escura atrás das fendas. Ao ligarmos o laser, a luz sofrerá difração através das fendas e observaremos na tela a formação de um padrão com regiões claras e escuras alternadas, consequência de interferências construtiva e destrutiva. Se você quiser ver um experimento de difração, acesse o link na descrição deste vídeo. Estamos chegando ao final desta aula. Vimos que numa corda de comprimento fixo, apenas algumas ondas estacionárias de comprimento de onda bem definido podem existir.
Vimos também que a difração em fenda dupla é essencialmente um fenômeno de interferência entre ondas. É importante que você tenha entendido bem esses fenômenos, pois eles serão a base para compreendermos as próximas aulas. Bons estudos e até lá!